Fala pessoal, aqui ainda no módulo de estrutura de repetição, a gente vai aprender agora um pouco sobre array. Então você pode estar criando um novo módulo aí e inserir módulo. Eu já criei aqui, no caso é o módulo 4. E aqui você pode colocar aqui um sub, entendendo o array, tá? Você pode colocar desta forma aqui. Então o que é um array, pessoal? Antes de eu explicar a fundo o que é array, eu vou colocar algo em prática aqui para a gente entender, tá? Então supondo que eu queira apresentar na tela três tipos de sorvete e eu preciso criar então três tipos de variáveis. Olha só que interessante, pessoal. Então eu vou colocar aqui, ó, din sabor 1 as string, aí din sabor 2 as string, din sabor 3, opa, tem que ser junto, as string. Legal, né? Aí aqui eu colocaria sabor 1, ele é, por exemplo, morango. E eu poderia dar já aqui um MSG box, o que tem dentro da variável sabor 1. Eu poderia aqui colocar sabor 2, ele recebe chocolate, por exemplo. E eu poderia colocar aqui MSG box, sabor 2, né? E sabor, no caso 3, ele recebe aqui, por exemplo, um sabor chamado maracujá. E aqui no caso, eu colocaria o MSG Box sabor 3. Então o que acontece, pessoal? Aqui eu já tenho um código funcionando, que ele apresenta para mim morango, apresenta para mim chocolate e outro sabor. Agora, a gente vai fazer esse mesmo código usando o array. E o array, ele nada mais é que uma variável que consegue armazenar vários valores ao mesmo tempo, com base em um índice. Vamos entender isso aqui melhor um pouquinho. Vou trazer uma imagem aqui para a gente conseguir entender. Então, pessoal, eu achei uma imagem aqui bem interessante e essa imagem vai conseguir representar para a gente o que eu quero dizer, tá bom? Todo array tem um índice e esse índice, a maioria das linguagens de programação, começa com zero. Então, a gente pode ter até, sei lá, quantos índices que a gente quiser no nosso array. Não tem limite. Então, no caso aqui, eu tenho um array com 8 índices. E o índice 0 tem o valor 7, o índice 1 tem o valor 11 e assim por diante. Eu sei que você ainda não entendeu, é só para você aqui com um exemplo ver basicamente ilustrado como que esse índice funciona, tá? Agora, na prática, a gente vai criar um array colocando esses tipos de valor em cada tipo de índice. Aí vai ficar mais fácil para a gente. Então, eu vou criar aqui, pessoal, outro sub, para a gente não confundir. Esse sub eu vou chamar de 2, tá? E aqui eu tenho um endif. Como que eu crio um array? Primeiro, eu defino ele din, aí eu posso dar o nome do que eu quiser. Eu vou colocar sabores no plural, porque essa variável vai carregar mais de um, mas poderia ser outro valor. Din variante. Aqui, beleza? Sabores as variante. Quando eu digo isso, eu estou querendo definir um tipo de variável para o meu array. Então, para mim definir um array, eu faço assim, é muito simples. Sabores recebe array, abro aqui os parênteses e passo os valores. Por exemplo, agora eu quero morango, vírgula, eu vou passar chocolate, vírgula, e eu vou passar maracujá. Olha que interessante, pessoal. Eu já criei aqui o meu array. Olha, agora, para mim apresentar o valor, ó, do valor do índice 0, 1, 2. Sempre no array a gente começa a contar pelo 0, não pelo 1, tá, pessoal? Então, quantos índices tem aqui? Ele termina no 2 e aqui começa no 0. Então, igual aqui na imagem que eu tinha trago pra gente aqui, a gente percebe que lá, ó, o 7 ele começa no 0, 1, 2, 3 e vai assim por diante, ó. Qual que é o valor do índice 5? 45. Então, pessoal, uma coisa interessante também que é bom trazer é que eu posso misturar aqui número, eu posso trazer aqui o número 5. Quando eu digo número dentro de um array, eu também respeito e não coloco aspa, porque é um número inteiro, tá? Então aqui eu tenho morango, chocolate, maracujá e o número 5. Eu vou deixar dessa forma o número 5 só para a gente lembrar que a gente pode também estar colocando um tipo inteiro aqui como um tipo flutuante também. Eu poderia colocar aqui ponto 4, por exemplo, tá? Eu vou deixar 5 só como exemplo. Então, por exemplo, se eu for colocar aqui MSG Box sabores, olha o que vai acontecer, vai me apresentar um erro. Por quê? Porque eu preciso
definir qual é o índice que eu quero apresentar na tela. Então, vamos supor que eu quero o índice 0. Olha só, pessoal, é simples, sabores, eu abro parênteses da variável, que é um array no caso, e indico qual que é o índice que eu quero aparecer. Eu apontando aqui o 0, qual que seria? Morango. Então, vamos ver se vai funcionar? Olha lá, morango. Só que se eu quiser apresentar então aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então aqui é o índice 3. Vamos apertar aqui, 3. E agora a gente vai executar ele novamente. Olha lá, o número 5. Beleza, pessoal? Só que tem um problema, né? Eu também vou ter que ficar fazendo isso daqui, pessoal. Olha, eu teria que estar fazendo isso daqui, ó, 0, 1, 2. Poderia, só que ia ficar repetido aqui o código e muitas das vezes um array pode ter vários valores. Aqui o array a gente está trazendo um valor fixo, mas muitas das vezes quando a gente tem um array ele vem de algum lugar e muitas das vezes esse array às vezes ele tem 10 índices e depois ele pode ter 30. Isso acontece. Então uma forma da gente percorrer o array é usando uma estrutura de repetição. Mas antes da gente percorrer esse array, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero fazer o seguinte. Existem dois comandos específicos chamado, na verdade vou colocar aqui a msgbox, tá? E existe um comando específico no VBA que é o lbound e você passa o array aqui dentro. Isso aqui ele vai fazer o seguinte, pessoal, esse lbound aqui ele apresenta qual que é o primeiro índice deste array, é 0, né? Então aqui quando eu dar o msgbox ele for apresentar isso aqui para mim, ele tem que apresentar o número 0. Olha só, pessoal, 0. E existe outro comando que eu vou colocar aqui embaixo também, chamado ubound, que ele apresenta o último valor deste array. Olha só, então o primeiro é 0 e o último é 3, tá certo? Ó, 0, 1, 2, 3. Então, com esse tipo de informação, eu consigo percorrer este array. Olha só, aqui você pode estar comentando, tá? Para não estar esquecendo sobre isso que eu informei aqui, só para lembrar. Então, a gente pode percorrer ele usando while, usando for, usando o do loop, mas eu vou usar o for nesse caso aqui e fica como desafio para vocês usar as outras estruturas de repetição, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui no for? For, eu preciso criar uma variável que vai ser a variável i, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, din e as integer, porque ele vai ser o meu contador. Então aqui i começa com que valor, pessoal? Começa com este valor aqui, ó, lbound, que ele indica onde que começa o meu array. E vai até onde, pessoal? Vai até o final do meu array, que é o bound. Agora, basta eu colocar aqui um nest, né, do for. E eu já tenho aqui, pessoal, o meu array percorrendo, na verdade, o meu i aqui contando de 1, no caso de 0, né, que ele vai começar com 0, por causa que o meu array começa com 0, até, né, até o final, a quantidade que tem aqui no meu array. Ah, Carlos, por que você já não coloca aqui? Por que você já não coloca aqui 0, 1, 2, 3, o valor 3 aqui e já não coloca aqui o valor 0? Por quê? Porque senão eu estou travando esse array para ele sempre percorrer de 0 a 3. E se uma pessoa vir aqui e colocar o 6, por exemplo, ele vai, aí a gente teria que mudar aqui para o índice dele aqui, que vai até 4 no caso. Então, por isso que a gente usa essa função, né, do VBA para nos indicar que esse array vai até esse valor para a gente conseguir estar percorrendo certinho até o final. E se a pessoa colocar um valor a mais aqui, ele também vai funcionar e não precisa fazer nenhum tipo de manutenção, entendeu? Então, o que eu faço aqui? Ó? Só para a gente entender, MSG box, e eu vou apresentar o valor i, que é o valor que está percorrendo. Então, pessoal, eu vou percorrer o array aqui usando i só para a gente ver esse i mudando. Aqui ele está apresentando 0 e o final, né, que é 3, ele vai agora começar a apresentar no loop. É lá 0, 1, 2, no caso agora 3, e ele vai parar porque são 3 índices que tem aqui só. E agora ficou muito fácil, né, pessoal? Agora, lembra que para a gente apresentar um valor do sabor, a gente precisa fazer assim, ó, msgbox, sabores, colocar aspas, ou aspas não, né, o parênteses, indicar qual que é o tipo, qual que é o índice que a gente quer que apareça. Agora aqui, como eu já tenho
o i que percorre o índice de 0 até o final do array, é só eu colocar o i dentro daquele parênteses, né? Então, eu vou fazer assim, ó, sabores, colocar o i e pronto. Eu já tenho aqui, então, um for que vai percorrer todo o meu array. Vamos ver? Vamos lá. 0, aqui ele está apresentando. Beleza, agora ele tem que apresentar todos esses valores aqui. Olha lá, morango, chocolate, maracujá. E ele apresentou o número 5 e finalizou. Se uma pessoa vir aqui e colocar mais um sabor, sei lá, exemplo. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai conseguir percorrer, porque essa função aqui atualiza qual que é o último índice do array. Olha lá, morango, chocolate, maracujá, 5 e exemplo. Então, agora a gente tem aqui uma função, né, bem legal para percorrer array e a gente entendeu como que o array funciona. Beleza, pessoal? O array ele é muito interessante, porque ainda mais quando a gente vai consumir um tipo de API na internet, essa API sempre nos dá um retorno em array e a gente sempre vai ter que ficar percorrendo o array. Eu vou também ensinar outro tipo de variação para a gente estar usando isso daqui. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.